Bom, além de ser minha vida, eu estudei música muito a vida inteira, né? Então, às vezes eu sinto falta hoje em dia dos elementos da música, ritmo, harmonia, melodia, essas coisas, né? Mas eu vivo o tempo inteiro com música, enfim, gosto muito, é a minha vida realmente, me dediquei a isso. Pois é, não, eu decidi que queria ser músico com uns 9 anos de idade, quando assisti o filme Help, dos Beatles. E só que era meio de farra, assim, meio de, não, um sonho, tá, acho, gostaria de ser e tal. Né? E sempre quis ser guitarrista, na verdade. Mas eu comecei a aprender violão, minha mãe aprendia, tinha aula particular, eu comecei a aprender, peguei os cadernos dela, comecei a tirar, daí comecei a ter aula de violão eu mesmo, mais tarde tive aula de piano, aprendi a tocar flauta no colegial, primeiro a flauta doce, depois eu passei para a flauta transversa, enfim, eu estudei música paralelamente aos meus cursos de escola normais, né, desde de criança. E cheguei a morar nos Estados Unidos, a minha ideia era estudar em Boston, lá na Berkeley, mas era muito caro, enfim, muito complicado para estrangeiros também, acabei não estudando, mas estudei aqui, fiz a Fundação das Artes São Caetano, estudei no Conservatório Dramático Musical, estudei no Conservatório também do Brooklyn, estudei no Clan, já falei também. Enfim, tive muitos cursos de música e eu decidi ser músico, quando assim, levar a sério, foi por volta de 77, eu acho. Eu, com a flauta, acompanhava outros cantores, Irene Portela, Maricene Costa, Celso Viáfora, e, tive uma outra banda de jazz, mas nada sério também. Isso também na época que eu estava na faculdade. E a primeira banda de rock que eu formei mesmo foi o Traje. Começou em 81 com o Leo Ospa, era o Silvio na época e o Edgar na guitarra. E foi a primeira banda, graças a Deus eu pude ficar com, embora tenha tido várias mudanças de integrantes, né? Foi a minha primeira e única banda. Não foi a única, porque depois mais tarde eu tive também a fabulosa orquestra de rock and roll, né, que foi também um projeto meio paralelo assim, só era uma banda maior, com piano, metais, vocais e tal. Como compositor certamente no começo, porque eu não tinha nenhum parâmetro. O parâmetro era meus amigos, era eu próprio, né, quer dizer, eram os meus ídolos, tal. Eu queria fazer músicas que não me envergonhassem, né? Mas enfim, a gente não tinha muito uma perspectiva de gravar, de estourar, nem nada. A gente começou a compor quase porque a gente começou com uma banda de cover, a ideia era tocar na noite, assim. E daí, por influência do Edgar, que já tinha uma banda dele, ele tocava com a gente, com Ira, né, com outras bandas e tal, a gente começou a compor, começamos a colocar essas músicas no repertório e tal, começou a dar certo, né? Então eu compunha sem saber, isso vai fazer sucesso, isso não vai, não tinha nenhuma preocupação. E é uma época em que, enfim, a época da gente, né, assim, mais jovem, eu tinha 27 anos por aí, quando eu comecei a compor, você tem mais vontade de dizer as coisas e tal. Então eu sempre fui muito idealista, né? Então eu continuo compondo e eu posso compor, sei lá, sobre essa banqueta aqui, qualquer coisa, assim, como um ofício. Mas assim, compor de maneira, aquilo lá me representa, foi lá nos anos 80 mesmo, né? Depois eu fui meio largando por achar que é outra época, eu sou outra pessoa, o público é outro, então hoje eu sou muito mais músico, né? Toco muito melhor, porque só pode ir melhorando, quanto mais você toca, você vai melhorando, né? Então hoje em dia eu toco melhor, toco, as pessoas que estão comigo também tocam melhor, a gente está super entrosado, isso também é muito importante numa banda, você saber, né? Vai fazer uma coisa, o outro já viu o que você está fazendo, já
é uma espécie de uma conversa a quatro, né? E acho que então eu continuo aprendendo, eu já estou melhor como músico hoje e, sei lá, como compositor eu tenho, sei, mais conhecimento, mas não tenho menos vontade de compor. Não, na verdade, desde pequeno queria. Meu modelo foram os Beatles, né? Claro que ele não chegou nem aos pés dele, mas o modelo é aquele, era duas guitarras, baixo e bateria. E eu sempre gostei de fazer base mesmo, ritmo. Então é uma coisa que não é muito valorizada no Brasil, talvez por ignorância, porque nos Estados Unidos é uma especialidade como qualquer outra. Aqui a maioria prefere, como você disse, ficar fritando, ter velocidade e tal. Mas nunca foi minha vontade não. A minha vontade era essa mesmo, fazer base, cantar, compor, enfim. Nem tanto compor. Compor, como te disse, aconteceu, né? Mas eu gosto muito de fazer base, acho que eu tenho jeito para coisa. Eu percebi isso, na verdade, quando era pequeno ainda, sem ter nenhuma pretensão de carreira, mas eu pensava, poxa, eu tenho um balanço bacana aqui. Nunca por exemplo, não gostava de chegar no disco, deixa eu ver exatamente como o cara fez. Não, a harmonia é essa, agora eu vou fazer do meu jeito, entende? Então, vai ver, eu já tinha alguma, né? Vai ver não, certamente eu tinha vocação para coisa já desde pequeno, só fui desenvolver mais tarde, né? Mas não. Eu fiz a Fundação das Artes, tem um curso de composição e regência, e sim, me ajuda muito, às vezes até daqui, da onde eu vou para cá, eu vou para tal, vou para aquele lugar. E ritmo, aula de divisão, sei ler, etc. Mas não necessariamente quis ir para música clássica, jazz. Eu tenho um pouco de tudo no que a gente toca, a gente tem uma noção geral de tudo, né? E acho que isso sempre foi uma das características do Ultraje. A gente juntava música de desenho animado, música de filme de cowboy, sabe? Eu entrava de tudo ali. Bem no comecinho mesmo não, a gente tinha os baguinhos, que a gente chamava de baguinho, era um amplificador pequeno assim da Giannini, ou do Vox, Univox, e aquilo era o que a gente tinha, bateria Pinguim e tal. A minha primeira guitarra foi tentando lembrar o nome aqui. Eu tive uma Uke Pick, que muita gente achava que era uma Gibson branca, era uma Uke Pick, era uma guitarra que eu comprei usada, de alguém que tinha sido músico de baile e tal. Ele tinha um captador feito pelo Vitório, que era um luthier famoso de São Paulo, mas ela era uma guitarra nacional, uma Uke Pick. A outra, agora eu não estou lembrando o nome, mas também, enfim, tive uma outra guitarra nacional também, que um amigo que me vendeu, e depois eu comprei uma Fender também usada. Era muito difícil arrumar um instrumento novo, você tinha que se virar com o que você arrumasse. Eu tinha uma loja de instrumentos em São Paulo, o pessoal vinha até do Rio para cá para comprar, caríssimo, ainda é caro, né? Mas hoje em dia é mais fácil de achar, tem mais variedade. Tem instrumentos nacionais que são razoáveis também. Então, hoje em dia é bem mais fácil, né? Agora, a gente estourou em 85, fomos para os Estados Unidos em 86 e trouxemos alguns amplificadores e guitarras nessa época, logo mais ou menos no começo. Mas acho que hoje em dia, você vê qualquer banda, os caras estão muito mais bem equipados do que a gente jamais foi também. Não, eu fiquei num certo dilema a partir de uma certa idade minha, justamente por causa disso. Eu compunha para pessoas como eu, era a minha geração, eu, de certa forma, né, captava o que estava no ar e, né, era uma espécie de porta-voz, tradutor dos pensamentos da minha geração e tal. Então mais tarde eu fiquei, agora não, sabe, se eu falar a gente somos, o cara, a gente quem, sabe, a gente somos inútil, né? As minhas músicas, acho que a grande maioria delas é em primeira pessoa, que é um artifício também, a pessoa, o outro que está cantando com você se sente representado e tal, né? Então eu quero sexo, que legal, nós dois pelados aqui e tal. E depois eu
Olha, eu não posso falar em nome de nós, já que eu agora faço parte de outra geração. Também não quero falar na posição do sábio caga-regra que vai falar como você deve se portar ou não, né? E nem dar de tiozão, entendeu? É uma coisa que o rock, principalmente, é uma coisa feita para adolescente. Eu tenho um espírito bem jovem, assim, um modo de vida, até um estilo de vida que é bem jovem, mas eu não sou um jovem. Então eu acho que fica esse dilema, assim, né? Então, sei lá, o último sucesso da gente acho que foi em 99 com Nada a Declarar, né? Eu já tinha aí uns 40 e poucos anos, acho. Então, e a gente se renovou, quer dizer, a gente não se renovou, é que na verdade nossas músicas são muito atemporais, elas falam de comportamento, de comportamento social, comportamento mesmo de adolescente, de tá crescendo, comportamento humano, fala de traços do brasileiro que infelizmente não mudam, e então essas músicas se mantiveram atuais. A gente tem fãs jovens que falam, eu conheci através do meu pai, eu conheci através da minha mãe, tio, etc, assim, né? E o pessoal trata a gente como, ô tio, me dá um autógrafo. Então, a gente nunca tenta fingir que a gente é ali, sabe? A gente se mantém atual. Eu gosto muito de internet, então é Twitter e tal, você, né, em contato com o pessoal. O pessoal agora do programa, por exemplo, tem todo em torno de 30 anos, né, 35 anos e tal. A gente está sempre em contato com gente mais jovem, mas não, a gente nunca tenta fingir que é mais jovem, né? Talvez seja até um bom comportamento, é uma coisa mais de... Eu sempre me baseei muito nas biografias dos meus ídolos e no comportamento deles. A gente vê que, sei lá, se eu vou ver um show do Deep Purple, eu não quero que eles toquem músicas novas, eu quero que eles toquem as velhas do meu tempo, entendeu? Não adianta eles comporem, fazer coisa nova que não rende. É muito difícil um cara que passa assim dessa forma, né? Não, não toco em casa, assim, fico com violão, às vezes vendo TV e tocando, né? Eu aprendo, hoje em dia, por exemplo, que a gente tem o emprego que a gente tem é muito mais rico como músico, porque ao invés de tocar sempre as mesmas músicas, a gente pode tocar tudo que a gente quiser, né? A gente que escolhe o que vai tocar e a gente fica aprendendo músicas. Eu gostaria de tocar tal música, eu não sei ainda, mas vamos tirar e a gente toca, né? Aprende ali, toca naquele programa, depois toca em outro e vai aumentando a gama de estilos que a gente sabe tocar. Às vezes ninguém fala pra gente, olha, vocês precisam tocar samba, vocês precisam tocar sertanejo, nada disso. Mas a gente se sente, às vezes, vem o Chitãozinho Chororó, vamos tocar a música deles aí e tal, né? Vamos tocar uma rocha, vamos tocar... Só que a gente não consegue tocar mesmo é funk carioca, que não tem nem os instrumentos direito ali, né? Aqui é só uma coisa falada e daí fica difícil. Mas a gente, sabe, não tem preconceito, não. Claro que a gente tem o nosso estilo predileto, mas tudo isso enriquece o nosso conhecimento como músicos, né? Então é isso, além de escutar muita coisa, eu procuro sempre me manter atual, pelo menos na área do rock, ver o que está tocando, o que está fazendo sucesso, né? É difícil ter coisa realmente original, que você nunca viu. Normalmente são coisa reciclada. Nós crescemos, eu pelo menos numa época super rica, nasci praticamente junto com o rock, peguei os anos 50, 60, 70, que foram muito bons. Os 80 nós participamos e tal, né? E depois foi meio decaindo um pouco. É engraçado, assim, a gente tinha logo no começo uma plateia underground, logo no começo, então era gente parecida com a gente e tal, mesma idade, tudo de barzinho. Era boa também, uma plateia animada, etc. Daí mais tarde, quando a gente estourou, tinha mais mulher do que homem, sabe? Então é sinal de que a gente era bonitinho. À medida que vai tendo mais homem é porque você está tocando melhor e tal, né?
Então, todas as plateias tinham as características, claro, era mais gritaria nos anos 80, né? Nos anos 90 foi ficando já uma plateia daqueles que eram mais fãs ferrenhos mesmo, né? Hoje em dia tem gente que a gente... Tem lugar que a gente toca, por exemplo, festa da cidade, coisas assim, virada cultural. Muita gente vai porque é de graça, ou vai porque viu na TV, e nunca não tinha visto ainda um show mesmo da gente. Então são plateias que a gente conquista, né? Enfim, é bem gostoso também. As plateias carioca, a plateia carioca, por exemplo, é muito mais animada e festiva. A plateia paulista é mais contida, mas em compensação eles são mais exigentes, porque tem uma gama de shows muito grande em São Paulo naquele dia, né? Então o cara escolhe melhor e tal. Interior, às vezes, pela falta de atrações, enche mais, mas a gente é tudo plateia, sempre é bacana. A gente tá com uma ideia de lançar um disco esse ano, mas de covers. Músicas que a gente toca aqui e tal, que a gente vê que teve efeito no Twitter, sabe? Essa foi uma das coisas que quando a gente entrou aqui para esse programa, a gente pensou também, olha, vamos então pelo menos ser, sabe, olha, vamos mostrar para o pessoal mais jovem que tem uma música da nossa época que é bacana, e não só da minha época, eu toco músicas desde dos anos 50, 60, às vezes até antes, versões de clássicos de jazz, um Caravan, por exemplo, coisas que a gente conheceu e a gente faz versões e daí bate no Twitter, os caras, nossa, que demais essa música e tal, né? Então talvez a gente grave um pouco desses clássicos obscuros esse ano, assim. Eu não tenho nenhum plano de gravar músicas inéditas, mas não quer dizer que eu não possa vir a gravar qualquer dia. Então, se eu tiver... se eu sentir a vontade, achar que é oportuno, tá? Porque muita gente fala assim, porque você tem que fazer agora uma música metendo pau nesse governo. Eu falo, não, eu já fiz isso, entendeu? Então não tem por que fazer uma música desse governo, daí muda o governo, a música fica velha, sabe? É o mesmo tipo de crítica, o terceiro, pelado, inútil. Então eu gosto sempre de fazer uma coisa diferente, né? Se eu tiver a oportunidade. Isso faz parte do show business, é uma coisa muito brasileira, às vezes nem sabe disso, mas é evidente que se você... Aqui, por exemplo, não tem muita tradição de abrir show. Muita gente nova pergunta, posso abrir seu show? Não tem estrutura para ter duas bandas no mesmo palco e tal. E nos Estados Unidos não, tem essa estrutura há muitos e muitos anos. Os shows dos Beatles, por exemplo, nos anos 60, normalmente eles tocavam no máximo 10 músicas, eram 6, 8, 5, e várias bandas tocavam antes, tocavam 2 músicas cada um e tal. E isso é normal lá, e é claro que o cara não quer que a atração principal seja... enfim, escura, né? Tá me faltando a palavra aqui, mas seja sombreada pela atração que vem antes. Então é normal que a atração que vem antes tenha menos potência, enfim, seja escolhido de forma a não suplantar a atração principal. Isso é questão de marketing, de show business mesmo. Eu nunca chiei com isso. Teve até um episódio engraçado com a gente, foi no Hollywood Rock 87, a gente estava com meia potência ali, e nós começamos a tocar e o side fill, que é umas caixas de retorno, fica de lado assim, começou a pegar fogo. E daí os técnicos americanos adoraram aquele, legal, rock and roll, aí liberaram um pouco mais de potência pra gente. Né? Mas é normal ter a atração final, ter toda a luz, toda a força de som, seu horário mais adequado, etc, etc. O que aconteceu é que as bandas da nossa geração, com o tempo, começaram a achar, até com razão, que muitas vezes elas poderiam ser essa atração principal da noite. Não é porque veio de fora que era melhor. Muitas vezes aconteceu, vem
sei lá, uma banda qualquer acabou de aparecer, chega aqui como grande atração e, sei lá, os Paralamas, o Ultraje, o Barão tem condições de fazer um show de fechamento naquela noite, né? Então eles começaram a reivindicar essa posição de, olha, acho que a gente já pode fechar o show já, né? Não precisamos ficar sempre como a banda, enfim. Eu não vejo que é uma coisa menor, mas até a questão pô, quantas vezes vai vir o Pink Floyd pra cá? Uma. O Barão eu vejo qualquer outra hora e tal. Então também tem essa coisa assim, né? Agora, sim, muitas vezes aconteceu, acabou acontecendo, né? De Titãs fechar show e tal, né? Já temos assim, temos nome, estrada e condição de manter uma plateia animada. Nós mesmos fechamos em Brasília sem querer, porque eu não lembro nem o nome da banda, mas você vê, a banda era a grande atração num festival em Brasília. Mas por contrato, a coisa estava atrasada e o contrato deles dizia, não, nós só entramos no máximo às 11. Então eles entraram antes da gente e nós fechamos. E seguramos tranquilamente, os comentários no dia seguinte foi de que a gente arrasou, fomos muito melhor, etc, etc. Porque a banda era banda importada, mas não só por isso melhor que a gente, ou mais conhecida, muito, muito menos mais conhecida. Era uma banda, eu não lembro nem o nome, mas você vê, não era nenhuma banda, era a atração da época. Devia ter um hit, dois no rádio, sei lá. Não, a gente quando começou aqui em São Paulo, a gente começou a ver, né, que tinha outras bandas aqui. Primeiro o Edgar, que estava na nossa própria banda, já tinha outra banda dele e tal. Daí começamos a saber que tinha algumas no Rio, mais tarde começamos a saber das de Brasília, mas a gente era todo mundo muito camarada e a gente queria ver, porque as bandas, cada uma tinha seu próprio estilo, né? Não é como hoje em dia uma faz sucesso e sai umas 20 atrás, né? Então a gente era ao contrário, sabe? O Léo Jaime já tinha gravadora, então ele falava, olha, o traje é legal, sabe? Tentava arrumar as coisas, ou quando um dava entrevista, falava dos outros, falava bem dos outros, né? Gostava mesmo. Tinha essa camaradagem, assim. A coisa começou a degringolar, acho que lá para 86, 87, começou a ter, sabe, vícios bom, então o espaço está diminuindo, então vamos fazer uma nossa panela aqui, a nossa panela lá. Mas eu nunca fui, não entrei nesse joguinho, não, sempre fui na minha e pronto, né? Mas a gente era todo mundo muito camarada, assim, né? Gostava, frequentemente participava do show dos outros, ia assistir, subia, dava canja, aquelas coisas, né? Eu queria mandar um abração pro pessoal que tá vendo aí a revista Música, no caso, né, tá lendo. Um abração e espero que vocês curtam a matéria aí. Falou!